Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, com muita paz e muita saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Wanda, sou criadora do blog Artesanatos em Crochê Wanda. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e na aula de hoje temos o passo a passo desse lindo supply em crochê, que pode ser usado também como toalhinha ou centrinho de mesa. Aí fica a critério de cada um. Iremos utilizar para a confecção do supply o fio Duna, que equivale ao fio número 4. E caso desejem usar outra marca de fio, não tem problema, tá, gente? Contanto que o fio tenha a mesma espessura do fio Duna. A lista de materiais para a execução desse supply estarei deixando na descrição do vídeo aqui abaixo, com todas as informações necessárias. No passo a passo de hoje, vou procurar explicar bem detalhado para que todos possam entender. Eu espero que vocês gostem da aula de hoje e deixe aí o seu like clicando em gostei. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Tá bom, gente? Quero também convidar a todos para que se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações e escolham a opção todas. Assim, todas as vezes que tiver vídeos novos, vocês serão notificados. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que no final deste vídeo, vou estar dando algumas dicas quanto à quantidade de materiais que é necessário para confeccionar um jogo americano. Vou explicar também como fazer esses cálculos e vou dar dicas de valores a serem cobrados. Então, pessoal, fiquem até o final deste vídeo para vocês não perderem essas dicas. Ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer deste vídeo, deixe nos comentários aqui abaixo, que assim que for possível, retorno para vocês com o maior prazer. Ok? Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa aula de hoje. Para iniciar a execução do nosso supply, nós vamos trabalhar com anel mágico. Quem tem dificuldade de trabalhar com anel mágico pode estar fazendo um cordão de correntes com 5 correntinhas e arrematando com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou deixar o fio curto na frente, o longo atrás, vou girar entre os 2 dedos e vou jogar o fio aqui para trás, segurando com esses 2 dedos aqui, tá? Então, vou pegar a agulha, introduzir aqui na frente, pegar o fio que está lá atrás, trazer aqui deste lado, vou girar, laçar e fazer aqui uma correntinha, prendendo aqui o meu anel. Agora, vou subir mais 2 e vou ficar com 3. Então, aqui eu tenho um ponto alto, tá? Então, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E agora, uma correntinha de separação. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, outro ponto alto, uma correntinha de separação, outro ponto alto. E vou trabalhar desta forma até completar 12 pontos altos intercalados com uma correntinha. Eu vou finalizar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui finalizei a minha carreira, trabalhei 12 pontos altos e intercalei com uma correntinha. No final aqui fiz meu último ponto alto, subi uma correntinha, agora vou segurar bem aqui, vou pegar esse fio menor e vou puxar aqui até fechar o meu anel. Agora, nós vamos aqui nas 3 correntinhas do início, tá? Na terceira aqui eu vou introduzir a agulha e arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, na sequência, nós vamos trabalhar dentro das alças. Então, eu vou introduzir a agulha novamente aqui e vou fazer outro ponto baixíssimo. Para iniciar aqui a partir da alça. Então, aqui eu subo uma correntinha, 2, 3, um ponto alto. Faço mais um ponto alto na mesma alça aqui. Então, eu vou ficar com 2 pontos altos. Subo uma correntinha de separação, passo para a próxima alça, trabalho 2 pontos altos. Um ponto alto, 2. Uma correntinha de separação,
passo para a próxima alça, trabalho mais 2 pontos altos. 1, 2. Uma correntinha de separação, passo para a próxima alça, mais 2 pontos altos. Eu vou trabalhar desta forma até chegar ali no início e vou ficar com 12 sequências de 2 pontos altos intercalados com uma correntinha. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreira e daqui a pouco eu volto com vocês. Finalizei aqui a segunda carreira, trabalhei 12 sequências de 2 pontos altos intercalados com uma correntinha. Aqui no final, finalizei com 2 pontos altos na última alça e subi uma correntinha. E agora, vou aqui nas 3 correntinhas do início, na terceira aqui acima, arrematar com um ponto baixíssimo. Agora, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. No mesmo lugar, vou fazer aqui um ponto alto. Laço o fio, passo para o próximo ponto alto, faço outro ponto alto acima. Então, aqui eu vou ficar com 3 pontos altos. 2 pontos altos acima do primeiro e um ponto alto acima do segundo. Subo uma correntinha, laço o fio, venho aqui no primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos acima, ou seja, eu faço um aumento aqui. Vou acima do próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho aqui nos 2 pontos altos, no primeiro aqui faço um aumento, ou seja, 2 pontos altos. Então, fiquei com 2 pontos altos acima do primeiro e agora vou fazer um ponto alto acima do segundo. Uma correntinha, laço o fio, venho aqui no primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos acima, venho no segundo, um ponto alto acima dele. Então, eu vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. E daqui a pouco eu volto com vocês. Finalizei aqui a terceira carreira, trabalhei 12 sequências de 3 pontos altos intercalados com uma correntinha. Aqui fiz a minha última sequência, subi uma correntinha e aqui nas 3 correntinhas, na terceira aqui acima, vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir agora 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 2 pontos altos acima do primeiro ponto. No segundo aqui eu faço um ponto alto. E no terceiro, outro ponto alto. Então, agora eu vou ficar com 4 pontos altos. 2 acima do primeiro e um acima de cada um aqui, ou seja, do segundo e do terceiro. Então, aqui eu subo uma correntinha, laço o fio, venho aqui no primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos acima dele, ou seja, no mesmo lugar. E, na sequência, faço um ponto alto acima de cada ponto de base. Ficando com 4 pontos altos. Subo uma correntinha, faço 2 pontos altos no primeiro. E um ponto alto acima do segundo e um ponto alto acima do terceiro. Então, eu vou trabalhar desta forma por toda a carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a quarta carreira, trabalhei 12 sequências de 4 pontos altos intercalados com uma correntinha. Aqui no final fiz minha última sequência, subi uma correntinha, agora venho aqui na terceira correntinha acima, faço um ponto baixíssimo para finalizar a minha carreira. Agora, eu vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio, no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz um aumento, vou ficar com 2 pontos altos. No segundo ponto alto, faço um ponto alto acima, no terceiro, outro ponto alto, e no quarto, outro ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 5 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho no primeiro ponto, faço um aumento, ou seja, trabalho 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço agora um ponto alto no segundo ponto, um ponto alto no terceiro e um ponto alto aqui no quarto, ficando com 5 pontos altos.
subo uma correntinha e vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. E daqui a pouco eu volto com vocês para nós dar continuidade. Bom, pessoal, finalizei aqui a carreira. Trabalhei 12 sequências de 5 pontos altos intercalados com uma correntinha. Aqui no final fiz minha última sequência, subi uma correntinha e agora na terceira correntinha aqui do início, vou arrematar aqui na terceira correntinha acima com um ponto baixíssimo. Vou subir agora 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E no mesmo ponto de base, ou seja, aqui no primeiro ponto alto, vou fazer outro ponto alto acima. Então, eu vou ficar com 2 pontos altos aqui no primeiro ponto de base. No segundo, faço um ponto alto. No terceiro, outro ponto alto. No quarto, outro ponto alto. E aqui no quinto, outro ponto alto. Então, eu vou ficar com 6 pontos altos, contando já com as 3 correntinhas que fizemos no início. Subo uma correntinha, venho aqui no primeiro ponto dos 5, que está na carreira de base, faço um ponto alto, 2. Fiz um aumento aqui no primeiro ponto. Vou fazer um ponto alto no segundo, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto e um ponto alto aqui no quinto. Uma correntinha. E vou trabalhar dessa forma por toda a carreira até finalizar aqui onde nós iniciamos. Fora essas carreiras que nós já fizemos, nós vamos fazer mais algumas até dar 9 pontos altos, sempre aumentando no primeiro ponto, tá? Então, eu vou fazer a próxima com 7 pontos altos, depois com 8 e depois com 9, tá bom? Então, eu vou finalizar essas 3 carreiras que faltam e daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui finalizei as 3 carreiras que faltavam, fora a que eu trabalhei com 6 pontos altos. Depois com 7, depois com 8 e depois com 9, tá? Então, aqui eu fiz a última sequência, subi uma correntinha. E na terceira aqui acima, das 3 que subimos, eu vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos começar essa carreira a partir do segundo ponto alto. Então, eu vou introduzir novamente e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou trabalhar mais 6 pontos altos, um ponto alto na direção de cada ponto alto de base. Então, nós vamos ficar com 7. Então, aqui eu já tenho um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai ficar sobrando um ponto alto deste lado e um ponto alto do outro, tá? Vou subir agora 2 correntinhas, laçar o fio, venho aqui na alça de uma correntinha, faço um ponto alto, subo 2 correntinhas novamente, laço o fio, pulo um ponto alto de base, vou aqui no segundo, começo a trabalhar os meus pontos altos. Então, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, fiz os 7 pontos altos e sobrou um ponto alto de cada lado, tá bom? Então, agora, vou continuar aqui, subir 2 correntinhas, laço o fio, venho aqui na alça de uma correntinha, faço um ponto alto, subo 2 correntinhas novamente, pulo um ponto alto de base e faço 7 pontos altos agora seguidos, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma até finalizar a carreira. Ficando pronto, eu volto com vocês. Carreira finalizada, trabalhei por último um ponto alto e subi 2 correntinhas. Agora, vou arrematar aqui na terceira correntinha acima das 3 que subimos no início, com um ponto baixíssimo. Vou fazer outro ponto baixíssimo aqui a partir do segundo ponto alto, porque nós vamos começar a trabalhar a carreira a partir daqui. Então, eu subo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e faço mais 4
e vou ficar com 5 pontos altos. Então, eu já tenho 2, 3, 4, 5. Então, vai sobrar um ponto alto deste lado e um ponto alto do outro. Então, eu vou subir 2 correntinhas agora, vou laçar o fio e acima aqui do ponto alto, vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas de separação, laçar o fio e no mesmo ponto de base, vou fazer outro ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com um ponto V, tá? Vou subir 2 correntinhas novamente, laço o fio, e aqui vou pular um ponto alto de base, vou no próximo, faço agora na sequência 5 pontos altos. Já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui sobrou um ponto alto deste lado e um ponto alto do outro. Então, agora eu vou subir 2 correntinhas, vou laçar o fio e acima do ponto alto vou fazer um ponto V. Então, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas de separação, laço o fio e no mesmo lugar faço outro ponto alto. Aqui nós temos um ponto V. Subo 2 correntinhas novamente, laço o fio, pulo um ponto alto de base e vou trabalhar 5 pontos altos seguidos. Então, eu vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. E daqui a pouco eu volto com vocês para nós dar continuidade. Finalizei aqui a minha carreira, trabalhei por último um ponto V acima do ponto alto aqui, com um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto. E subi 2 correntinhas de separação. Agora, vou aqui na terceira correntinha, das 3 que subimos no início, vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vou no segundo ponto alto, arremato novamente com um ponto baixíssimo, e agora vou subir 3 correntinhas. Então, aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer mais 2 e vou ficar com 3. Então, um ponto alto, 2, 3. 2 correntinhas de separação, e agora nós vamos laçar o fio e trabalhar dentro aqui da alça do ponto V, 8 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feitos 8 pontos altos, nós vamos subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio, pular um ponto alto de base. Vou trabalhar na sequência aqui 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. 2 correntinhas de separação, laço o fio, trabalho dentro aqui da alça do ponto V, 8 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos altos dentro da alça do ponto V. Agora, vou subir 2 correntinhas de separação, laçar o fio, pular um ponto alto de base. Vou aqui no próximo, inicio trabalhando 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação, laço o fio e começo a trabalhar 8 pontos altos dentro da alça do ponto V, tá? Então, eu vou trabalhar toda a carreira desta forma. E finalizando, eu volto com vocês. Aqui finalizei a carreira, trabalhei aqui na alça do ponto V, 8 pontos altos e subi 2 correntinhas aqui, tá? E agora, vou finalizar, introduzindo a agulha aqui na terceira correntinha acima das 3 que subimos no início, e vou arrematar com um ponto baixíssimo.
Vou aqui no segundo ponto alto, faço outro ponto baixíssimo, porque eu vou começar a carreira a partir daqui. Então, eu subo uma correntinha e no mesmo ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas. E agora, aqui, nós vamos trabalhar aqui, acima de cada ponto alto, um ponto alto e vamos fazer um picô. Então, eu fiz um ponto alto, subo 3 correntinhas, prendo aqui nas duas alcinhas que fica acima do ponto alto com um ponto baixo. Passo para o segundo ponto, faço um ponto alto acima, subo 3 correntinhas, pego as duas alcinhas aqui, prendo com um ponto baixo. Venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, pego aqui as duas alcinhas, prendo com um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto acima, subo 3 correntinhas, pego aqui as duas alcinhas e faço um ponto baixo. E vai se formando os nossos pontos picôs, tá? Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, pegar as duas alcinhas aqui e prender com um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. E agora eu subo 3 correntinhas, prendo as duas alcinhas aqui com um ponto baixo. Venho aqui no penúltimo ponto alto, faço um ponto alto, subo 3 correntinhas, pego as duas alcinhas aqui, prendo com um ponto baixo. E aqui vou finalizar acima do último ponto alto, com um ponto alto somente, tá? Então, nós vamos ficar com 8 pontos altos e 7 pontos picôs, porque no último a gente não vai fazer, tá bom? Então, dando continuidade aqui, nós vamos subir 2 correntinhas, venho aqui no segundo ponto alto dos 3, prendo com um ponto baixo, subo 2 correntinhas novamente e começo novamente a fazer os pontos altos com os picôs. Então, venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto picô. Então, não tem segredo, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma até formar os 8 pontos altos e os 7 picôs. Lembrando que o último a gente não faz o picô, só nos anteriores, tá bom? Então, eu vou terminar a minha carreira, vou arrematar, esconder o fio e volto com vocês para dar as dicas que eu falei que eu ia dar no início, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a execução do nosso suplá. Eu amei o resultado, espero que vocês tenham gostado, principalmente da forma que eu expliquei na aula. Qualquer dúvida, como eu já disse antes, estou à disposição de todos. Então, a medida do suplá aqui, de uma ponta a outra, ou seja, no diâmetro, ficou com 35 centímetros na tensão do meu ponto. Então, cada ponto pode dar uma diferença aí, tá? Vai depender da forma que você trabalha, tá? Ou muito apertado, ou muito largo, tá bom? Então, esse suplá ficou pesando 60 gramas, tá? E eu gastei um novelo e sobrou 40 gramas, porque o fio Duna ele tem 100 gramas, tá? Então, se eu for fazer um jogo americano com 4 peças, eu vou precisar de 3 novelos de 100 gramas, ou seja, 300 gramas. Se cada um pesa 60 gramas, então eu vou ficar com 60 vezes 4, 240 gramas. 3 novelos é 300, então dá ainda sobra, certo? Se eu for fazer um jogo americano com 6 peças, cada peça dessa pesa 60 gramas, então 6 vezes 6, 36. Então, vão ser 360 gramas, eu vou precisar de 4 novelos de 100 gramas. Ainda vai sobrar material, tá bom, pessoal? Então, independente do modelo que vocês forem fazer o suplá, eu aconselho sempre a pesar e ver pela pesagem da embalagem, do novelo que vocês comprarem, de qualquer fio que vocês forem fazer, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para você é quanto ao preço, tá? Se vocês forem fazer com o fio Duna, ele está no valor mais ou menos de R$10,50, R$10,90, depende de onde você comprar, tá? Eu tô tirando base por onde eu compro.
Então, se você gastar 3 novelos, então vamos supor, vão arredondar para R$11. Então, vão ser R$33. Aí vocês colocam o preço do trabalho de vocês, né? Do tempo, da mão de obra. Aí vocês contam tudo. Vocês têm que valorizar suas peças, viu? Eu, no caso, se eu fosse vender um jogo com o fio Duna de 4, eu venderia de 90 até R$120, tá? Se for de 6, de 140 até 180, tá? Esse é o meu preço de acordo com o valor que eu pago o fio aqui na minha cidade. Aí vocês façam o cálculo e vejam qual é o melhor preço que fica para vocês. Se vocês quiserem fazer o suplar com o fio 4, que não seja o fio Duna, seja o barbante, normal ou o barroco, aí fica a critério de cada um, tá? Então, de acordo com o preço que vocês pagarem, vai sobrar bastante material. Aí dá para fazer um preço mais acessível, tá bom? Aí fica a critério de cada um. Mas no caso do fio Duna, como ele vem 100 gramas só e ele já é um preço bem alto, por causa da qualidade do fio, então eu aconselho com 4 vender de 90 a R$120 e com 6 de 140 até 180, tá bom? Bom, eu espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês também tenham gostado da aula de hoje, do passo a passo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima aula.